a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E essa paz é Jesus. No livro de João, também no capítulo 14, no versículo 27, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então essa paz que Jesus falou, ele diz: eu deixo a minha paz. Não é qualquer paz, irmão, é a paz de Jesus, porque ele é a paz. Não é a paz que o mundo dá, porque essa paz que o mundo diz que dá, ela é enganadora, ela passa. Mas a que Jesus dá, não, essa paz é eterna, porque ele é a própria paz. Amém? Vamos orar então, entregar este culto na mão do Senhor, nossas vidas na mão de Deus, né? Nossos corações, nossas necessidades estão todas diante dele, mas vamos falar com o Senhor, porque ele conhece as nossas necessidades, mas nós precisamos declarar isso para ele. E ele quer com certeza nos ajudar. E ele tem nos ajudado, nos fortalecido, porque até aqui podemos dizer que o Senhor nos ajudou. Vamos orar então. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, Senhor. Nós te glorificamos, ó Pai, por esta noite, Senhor, pelo dia que o Senhor nos concedeu, que passou, aleluia, Senhor. Pelos livramentos que o Senhor nos deste, Senhor, neste dia. Pelo pão de cada dia, Senhor Deus. E por essa paz em Jesus, Senhor, que inunda nossos corações. Ó Senhor Deus, muitas vezes, Senhor, o desânimo vem, as dificuldades vêm. Mas, Senhor, a paz que o Senhor nos dá, nos faz, Senhor, suportar todas as coisas, Senhor, e romper de fé em fé. Obrigada, meu Deus, pela vida de cada um aqui nesta noite, pela vida de cada criança, de cada adolescente, de cada jovem, de cada homem, de cada mulher. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa este culto, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, o ministério de louvor. Abençoa o ministério de dança. Abençoa, Senhor Deus, as crianças desta igreja. Abençoa, Senhor, as lideranças desta igreja, os pastores, as pastoras desta igreja, Senhor Deus. Que esse lugar seja inundado, Senhor, com a presença do Senhor. E que a paz do Senhor reine em nossos corações, não somente hoje, Senhor, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, amados. Amém. Como está o seu coração essa noite, hein? Eu não posso ver, o Senhor não, eu não posso ver, o pastor não pode ver, a igreja não pode ver, mas o Senhor vê. Como que está o teu coração essa noite? Eu te convido a você fechar os teus olhos nessa hora e cantar essa canção comigo. Se humilha diante do Senhor essa noite. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender
Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale o dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Adore ao Senhor, exalte a Ele, clame a Ele essa noite. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar, para os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale o dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança.
Clame ao Senhor nesta hora. Clame ao Senhor nesta hora. Põe tua necessidade diante do altar do Senhor. Sacrifica tudo aquilo que nesta hora te atrapalha, meu irmão. Sacrifica. Deixa os problemas do lado. Deixa toda a circunstância de lado. E adore ao Senhor. Separe este momento para o Senhor. O Senhor ó Senhor, ó Senhor, escuta o clamor da tua igreja, Senhor. Ó Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Inclina os teus ouvidos, Senhor, esta noite, ó Deus. Senhor, reconhecemos que não somos merecedores, Senhor. Muitas das vezes, ó Deus, não colocamos o Senhor, ó Deus, como principal em nossa vida, Senhor. Passamos, Senhor, talvez uns dias, Senhor Deus, tão tribulado, tão difícil, Senhor. Mas, Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Ó Senhor, ó Senhor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás o teu ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que em toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Meu irmão, coloca diante do altar do Senhor aquilo que está tirando a tua paz nessa noite. Jesus é a verdadeira paz. O mais que sabemos, mas se não colocarmos em prática, meu irmão, não tem efeito nenhum em nossa vida a palavra de Deus. Lute contra você, lute para que a circunstância não venha tomar a tua paz, para que este momento não venha tomar a tua paz, meu irmão. Hoje só tem uma guitarra e um irmão aqui na frente. Talvez estava esperando aquele culto maravilhoso. Mas será que é o Senhor que está preparando o teu coração para algo profundo, espiritual? Será que o Senhor hoje está querendo te levar uma tranquilidade, uma paz ao teu Santo Espírito esta noite? Será que não estamos atentos aos detalhes? Desejo ao Senhor essa noite mais, Senhor. Faça, Senhor, a gente sentir tua presença, Senhor. Quebra, Senhor, as barreiras. Senhor, falamos, abrimos nossa boca, Senhor Deus, para falar tanta coisa, mas na hora que é para abrir, para adorar o Senhor, nós fechamos ela, Senhor. Por que isso, Senhor? Destrava, Senhor. Tira esse peso, Senhor, dos nossos lábios essa noite, Senhor. Aleluia.
mais de ti. Mais de ti e menos de mim, e menos de mim, menos de mim, Senhor, e menos de mais de ti, Senhor, e menos de mim. Mais de ti. Quantos aí fora quer do Senhor mais e não consegue mais? Nós estamos aqui adorando ao Senhor, tendo essa liberdade de pedir mais dele e menos de mim, e menos de mim, aleluia, e menos de mim, e menos de mim. Cresça, Senhor, esta noite em nós, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de ti, mais de ti, muito mais, muito mais, mais de ti e menos de e menos de mim, que o Senhor cresça e menos de mim, e menos de mim. Clame a Ele, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Procure o irmão aí do seu lado, hein, meu irmão? Clame pela vida dele. Declare paz na vida dele, meu irmão. Declare nesta hora. Você foi ungido para isso, meu irmão. O Senhor é servo de todos. Seja servo nesta hora e ore pelo teu irmão. Esteja em unidade nesta hora, igreja. Ora um pelos outros, para que ele cresça, que ele cresça.
o Senhor cresça, Senhor. Que o Senhor cresça na tua igreja, Senhor. Que possamos entender, Senhor Deus, esta humildade. Que possamos entender, Senhor Deus. Aleluia. Vem, Espírito Santo de Deus. Visita a tua igreja, a tua noiva, Senhor. Em nome de Jesus. Quebra as barreiras, Senhor. Que possamos sentir a tua presença, a tua paz, Espírito Santo. Flui em nós, Senhor. Flui em nós, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Seja adorado, Senhor Deus. Seja adorado, Senhor, neste lugar. Aleluia. Oh, aleluia. Declare, declare. Oh, Senhor, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Dê um brado aí, meu irmão, clame ao Senhor, glória a Deus, oh, aleluia, Senhor, glória a Jesus. Põe em fileiras os astros do céu, me chama pelo nome. Ele conhece, meu irmão. Se Ele conhece os astros, Ele conhece o teu coração muito mais. Diz ao mar, a que te detenha, a forma aos montes. Imagina o Senhor fazendo a tua vida muito mais. Põe em fileiras os astros do céu e chama pelo nome. Oh, diz ao mar, a que te detenha, dá forma aos montes. Soprou em minhas narinas a vida que deva a Ele. Sonhou pra mim um sonho tão lindo. Diga, vivo pra Ele. Oh, aleluia! O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conhece? Ele conhece. Adorar, adorar, adorar e orar, contrito, adorar, adorar, adorar e prostrado ficar rendido. O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conhece?
adorar, adorar, adorar e orar contrito, adorar, adorar e prostrado ficar rendido, adorar, adorar, adorar e orar contrito. Te adoramos, Senhor, adorar, adorar e prostrado ficar. Vou te adorar, vou me prostrar. Adore ao Senhor nesta hora e se prostre em tua presença. Te adorar, só a ti, Senhor, vou me prostrar. Cadê os adoradores? Vou te adorar. Ergue as tuas mãos ao céu. Vou me prostrar e diga: aqui estamos, Senhor, os adoradores. Vou te adorar. Os que adoram em espírito e verdade, me prostrar. Oh, vou te adorar, vou me prostrar, vou te adorar, vou me prostrar. Só a igreja. Vou te adorar, vou me prostrar. Enquanto você adore, meu irmão, não pare não. Enquanto você adore, o Senhor está tomando conta de tudo aquilo que você já entregou nas suas mãos essa noite. Você deixou de lado, deixa tudo para trás, aquilo que está tomando a tua paz. Só adore, só adore, só adore. O Senhor conhece a ferida do teu coração e Ele sabe o que você precisa, meu irmão. Ele não te trouxe aqui essa noite à toa, meu irmão. O Senhor não brinca. O Senhor não é um Deus que brinca com a tua palavra. O Senhor é sério. Ele tem compromisso com os seus. E você, meu irmão, é escolhido do Senhor, separado para adorar. Então vamos adorar o Senhor. Vou te adorar, vou me prostrar a ti, Senhor. Vou te adorar, vou me prostrar. O Senhor merece muito mais, ó Deus. Achamos que damos tudo, mas não damos nada. Precisamos entregar mais, Senhor. Reconhecemos isso, Senhor. Obrigado, Senhor, porque apesar de tudo, o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida dos seus. O Senhor sara as feridas. O Senhor consola os corações. O Senhor visita a tua igreja com a tua paz. Obrigado, Deus. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, Senhor. Aplauda ao Senhor pelo que Ele fez e irá fazer na tua vida, meu irmão. Aplauda ao Senhor mais forte. Oh! São para ti, Senhor. Aleluia.
Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Bom estar na casa do Senhor. O salmista diz que mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 fora dele. Amém. Queria trazer uma breve palavra de oferta à igreja nessa noite. Pedir para abrir em 1 Crônicas 29, no versículo 6 e 9. Amém. Louvamos a Deus por sua fidelidade. Eu sou uma prova viva da fidelidade de Deus. Desde criança até hoje, temos visto a mão de Deus, amém, suprindo, trazendo, aleluia, a bênção, o seu milagre, a sua resposta todos os dias. Eu sei que você também tem muito a agradecer nessa noite, tem muito a testemunhar. 1 Crônicas 29, 6, nos diz assim: Então os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1000 e de 100 e os oficiais encarregados do trabalho do rei ofertaram espontaneamente. O 9. O povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de todo coração e de coração íntegro ao Senhor. Amém? O que me chamou a atenção nesses 2 versículos foi a questão do voluntário e dos chefes que deram exemplo. No 16, 17 também diz: Ó Senhor, nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome, vem das tuas mãos e de toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo que dele foi espontaneamente, tudo que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. Então a Bíblia diz que, começando pelo exemplo dos chefes, até o povo também se voluntariou a ofertar, a integrar a sua vida, integrar a sua oferta. E também o rei Davi se alegrou, que no caso foi ele também que deu a maior oferta. Naquela época, sabemos que foi para a construção do templo de Jerusalém, o templo de Salomão, aquele grande templo cheio de ouro, de prata, de pedras preciosas. Mas hoje a nossa oferta, irmãos, serve para edificar vidas, edificar um templo de carne e osso. Essa pessoa que está aí do seu lado, você também, essa oferta tem servido, tem contribuído para a edificação da sua vida, porque a palavra de Deus diz que vós sois o templo do Espírito Santo, amém? Eu posso testemunhar que eu, minha família, minha filha, minha esposa, temos, nesse 1 ano e meio que nós pregamos aqui, temos sido edificados, a nossa vida tem sido edificada pela vida do pastor, pela vida dos líderes, pela vida dos irmãos, e a sua oferta com certeza tem contribuído com alguma parcela para que isso seja feito. Esse templo aqui, essa casa de oração, tudo que foi feito aqui, que foi construído, todas as estratégias que o pastor tem tido, a sua oferta tem mantido isso. A sua oferta tem contribuído para que vidas sejam alcançadas aqui nesse lugar. Se não fosse esse templo, muitas vezes não teria como ter essa projeção que a igreja hoje tem. Então eu te convido nessa noite, em nome de Jesus, a você continuar fiel, você continuar firme, que o seu coração continue, aleluia, derramando essa fidelidade do Senhor, porque a oferta tão apenas é do que um ato de fidelidade. Amém? Primeiro você é fiel, primeiro você é obediente e a oferta vem em seguida. Deus não precisa das nossas ofertas. Ele requer de nós que sejamos obedientes, sejamos santos. E através dessa obediência também nós iremos entregar o que a palavra de Deus diz. Trazei a mim todos os dízimos, né? E Ele nos dará uma recompensa. E a maior recompensa tem sido Jesus. Aquele que morreu, aquele que sofreu, aquele que venceu por nós na cruz. Amém? Então eu te convido a ofertar com alegria, de forma voluntária e com amor nessa hora. Vamos orar, amém? Feche os seus olhos. Vamos continuar nesse espírito de gratidão, de adoração ao Senhor. Pai amado, Pai querido, nessa noite nós estamos gratos, Senhor, por essa grande oportunidade que o Senhor nos deu. Poderíamos estar em tantos lugares, mas o Senhor nos ajudou a estar aqui, Senhor, para te adorar, para te exaltar, para derramar sobre ti o perfeito louvor nesse primeiro momento, Pai.
E nesse segundo momento nós queremos, por obediência à palavra e por gratidão também a Ti, Pai, derramar sobre Ti, aleluia, as nossas ofertas, os nossos dízimos, Senhor, as nossas primícias. Em nome de Jesus, abençoa cada vida que irá ofertar, cada vida também que não poderá ofertar por algum motivo, Senhor, abençoa. Abre os celeiros dos irmãos, Senhor. Abre as portas de emprego, abre as portas das finanças. Repreende o devorador, Senhor. E em nome de Jesus, que possamos cumprir a cada dia os Teus propósitos, os Teus desígnios. E cumprir, Senhor, a Tua palavra com obediência. Porque é isso que o Senhor requer de nós. Em nome de Jesus, multiplica, Senhor, todas essas ofertas que serão entregues aqui, Pai. E que possa sobrar, em nome de Jesus, para a manutenção da Tua obra. Amém. Você pode ofertar pelo Pix, pelo PicPay, também pelos envelopes que se encontram ali. Amém. É digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Glória a Deus, aleluias. Graça e paz. Pode acender as luzes, por favor. Nós vamos hoje dar continuidade a essa série de palavras, fruto do Espírito. E hoje nós vamos falar sobre mais uma virtude, a paz. A paz que vem de Deus, essa paz que nós precisamos viver em nossas vidas, que foi ministrada aqui desde o começo, que a Rose trouxe, né? Jesus, o príncipe da paz. Ele é a nossa paz. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22. Você que nos visita, fique à vontade. Seja bem-vindo no nosso meio. Essa é a casa do Pai. Senhor, nesta hora, nós apresentamos as nossas vidas mais uma vez diante de Ti, Pai. E te pedimos, Deus, que a Sua paz permaneça em nós, Senhor. Pai, que o Senhor ministre aos nossos corações, Pai, e que a Sua palavra venha ser doce como mel em nossas bocas, ó Pai amado, e que nós venhamos deixá-la descer, Pai, para que o Teu propósito se cumpra, que ela fique guardada nos nossos corações, Senhor, a fim de cumprirmos a Tua vontade, ó Pai, nesta geração, nesta terra, no lugar onde o Senhor nos colocou, Pai, porque o fruto do Teu Espírito, Pai, é para isso, para frutificarmos, Senhor, nesta geração, para alimentarmos almas sedentas, almas que estão, ó Pai amado, com sede e fome da Tua presença, da Tua palavra. E nós, Senhor, temos o privilégio, ó Pai, de sermos chamados filhos, Deus, de termos o Espírito Santo habitando em nós. Então, o que te pedimos é que o Teu Espírito produza esse fruto em nós, Pai, essa virtude, essa paz, Senhor. Nos ajude a compreender se estamos, ó Pai, equivocados, ó Pai amado,
amado, que o Senhor venha nos corrigir nesta noite. Venha, ó Pai amado, nos orientar, nos dar discernimento, Pai. Nos dá a sabedoria que vem de Ti, porque o Senhor é a sabedoria, Pai. Abençoa cada família, cada mente, cada coração, Senhor. Pai, que os nossos ouvidos venham estar atentos à Sua voz. Tira todas as distrações, ó Pai, deste lugar. Que nenhum ruído, ó Pai, venha ser confundido com a Tua voz, ó Pai amado. Porque o Senhor já está falando, Pai amado. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E nós queremos Te escutar, Pai. Guarda minha vida, guarda minha casa, minha mente, meu coração. Me usa como um instrumento, Pai, com misericórdia e graça nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Gálatas 5:22. A palavra do Senhor vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém. Contra essas coisas não há lei, porque essas coisas não são terrenas. Elas não se encaixam na nossa ordem humana, na nossa razão humana. Não é algo que vem de obras, porque as obras são da carne, mas é um fruto. O fruto, ele é algo orgânico. Ou seja, é algo que só Deus pode produzir. Somente o Espírito Santo. Hoje, quando a gente fala de alimentação, quando você fala do orgânico, é algo puro. É algo que é natural. Não tem nenhuma intervenção humana, química ali. Então, o fruto do Espírito, ele é esse fruto genuíno, puro, que somente o Espírito pode produzir em nós. Mas aí vem a ciência e inventa o transgênico, né? Que faz mal para a nossa saúde. Mas a ciência quer adaptar até o alimento à necessidade humana. Devido ao crescimento da população e tantas outras coisas, o homem quer mexer no que Deus fez. E ele altera esse alimento quimicamente, da sua forma, ele vai criando novos alimentos. E esse transgênico, se a gente trazer para o lado espiritual, tem muito no nosso meio hoje, irmãos. Tem muita palavra transgênica por aí. Tem muita gente pega, porque o transgênico, como ele não consegue criar um fruto do começo, não. Ele vai pegar o que já existe e vai modificar. Então, quando a gente fala de falsos profetas, falsos mestres, eles pegam a palavra e modificam conforme o entendimento deles. E aí, se a gente não tiver discernimento, se a gente não buscar se alimentar do que é orgânico, do que é puro, do que vem de Deus, nós vamos nos alimentar desse transgênico, disso que tem intervenção humana e que faz mal para a nossa vida espiritual, que pode nos fazer perder a nossa salvação. Então, que nós estejamos atentos a isso, aos falsos profetas que pegam com base bíblica e conseguem transformar a palavra que é viva, que é pura, em algo que é humano, com uma visão equivocada. Muitas vezes a gente ouve falar de fruto do Espírito, mas o fruto, até onde convém, ele é do Espírito. Mas as pessoas começam a alterar, não é bem assim. Não é bem essa paz. Ou você está vivendo essa vida medíocre, você não é crente? Sua vida está um caos, você não é crente? E aí você começa a questionar se você é crente mesmo, porque você não entendeu a paz que vem do Espírito Santo, que vai muito além do que essa paz que o mundo quer nos entregar, quer que nós acreditemos, né? A paz, nós queremos a paz, a ordem mundial. Não, nós não queremos essa ordem mundial. Porque a gente entendeu o fruto do Espírito, é você entender que o mundo vai continuar indo de mal a pior. Mas nós temos essa paz dentro de nós. Essa paz que nos mantém firmes, perseverantes, que nos mantém crentes nessa palavra, crendo que o Salvador vem. E Ele vem, Ele está à porta. E por isso que nós precisamos dessa paz do Espírito que Ele nos deixou. Ele mesmo nos deixou. Ele é a própria paz. E somente através dela, através desse fruto que é integral, né? Não tem como dividir. Eu não tenho uma ou outra virtude. O fruto, ele é único, é indivisível. Então, a paz é apenas uma virtude que nós precisamos conhecer para discernir se nós estamos vivendo essa virtude, se nós estamos frutificando nessa terra.
Porque a gente precisa frutificar para alimentar a alma. Se a gente não tem frutos, a gente não tem o que alimentar. Não tem o que oferecer. Então, que o que nós venhamos oferecer ao mundo venha a ser esse fruto do Espírito Santo em nós. Amém? Eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Gostaria de trazer 2 cenários nessa noite. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção para a gente não se perder no raciocínio. Eu vou ler bastante passagem bíblica e eu gostaria de dar atenção. Abre o seu coração para isso. Lá em João 14, 26 e 27, a Rose leu o 27, diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviara em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O Senhor disse que nos daria a paz. Não a paz que o mundo dá, mas Ele põe um ponto de atenção. Não tenha medo. Não turbe o vosso coração. Não se atemorize. Que eu vou te dar a paz, mas você está passível desse medo, desse terror que a sociedade põe em nós, que o mundo põe. Mas Ele antes garante que Ele vai nos dar a paz. Então é só uma observação. Não tenha medo. Porque às vezes você está com medo, isso não significa que você não tenha paz. Mas se você não vigiar, você pode perder a sua coroa. O Apocalipse vai dizer: guarda o que tem, para que ninguém roube a sua coroa. Guarda o que tem, não deixe as dúvidas que o inimigo coloca na sua mente fazer você perder o que você já tem. Então entenda que você já tem. Quando nós aceitamos a Jesus, o que habita em nós é o Espírito. E esse Espírito, ele vem com fruto. Mas nós precisamos estar atento para que ele venha desenvolver, para a gente não perder isso que nós já temos. Então guarda o que tem, para que ninguém roube a sua coroa. Amém? Então nós vamos para Ezequias. Falar de Ezequias, e o texto está em Isaías 38. Nós vamos ler alguns versos. Isaías 38. Amém? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei essa cidade. Eu vou repetir o 6. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. É Deus falando com Ezequias. Ser-te-ás isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. A prova de que Deus iria cumprir essa palavra é: eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Deus promete algo para Ezequias, ele cura Ezequias, faz uma promessa que ele mesmo protegeria o povo de Israel, porque Ezequias estava como rei deste povo. Então, ele promete para Ezequias que, além de curá-lo, ele iria proteger o povo de Israel dos assírios. Então, Deus prometeu isso para Ezequias. E antes disso, lá no 1, Deus fala com Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, Ezequias, ele era um homem que era temente a Deus.
Ele era um homem que ele governou segundo a vontade de Deus. Ele era um homem que estava ali juntinho com o profeta Isaías. Ele dava crédito à palavra do profeta Isaías, ele consultava o profeta Isaías, ele orava, ele buscava, ele tirou os ídolos, ele fez um bom governo no período que ele estava. E aí, Deus fala com ele que ele precisa arrumar a casa. Às vezes a gente está servindo, a gente está fazendo, e a gente faz tudo muito bem. A gente faz com o nosso coração em Deus, mas algumas coisas a gente deixa passar despercebido. E Ezequias deixou isso passar despercebido, ele não colocou em ordem a casa dele. E esse colocar em ordem a casa pode ser a família, as emoções dele, envolve tudo que é íntimo nosso, tudo que está ali no secreto que ninguém está vendo. Porque ele estava fazendo um bom governo, mas dentro da casa dele tinha algo que precisava consertar. Põe em ordem a sua casa, Ezequias. E ele sabia o que ele precisava pôr em ordem, a gente sabe o que a gente precisa pôr em ordem. E Ezequias, ele ora ao Senhor, e por ele ser um homem temente a Deus, Deus ouve a oração dele, e essa sentença de morte, Deus reverte, né, e dá mais 15 anos para ele, de vida. E Ezequias tem mais 15 anos para agora fazer diferente, colocar a casa em ordem e continuar com esse governo que estava sendo bom, gente. Ezequias era um homem de Deus, e Deus promete a ele, né, porque os assírios estavam atormentando o povo de Israel, tinham sitiado a cidade, e eles estavam oprimindo aquele povo, e a grande preocupação de Ezequias no seu governo era livrar o povo de Israel dos assírios. Então Deus deu mais 15 anos de vida para ele e garantiu a paz, que ele iria livrar, ele mesmo ia defender o seu povo. Nada que Ezequias não soubesse, porque a gente sabe que Deus defende os seus, mas Deus garantiu para ele que ele iria fazer isso. E Ezequias então fica feliz, Ezequias expressa sua gratidão ao Senhor, ele entoa um cântico e aquela coisa toda. Só que Deus decide testar o coração de Ezequias. Porque lá no versículo 39 vai dizer assim: naquele tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido, já tinha sido curado, né? Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do teu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram, e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua. Vieram a mim da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que não lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até os dias de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que dissestes. Pois pensava: haverá paz e segurança em meu dia. Isaías tinha acabado de falar com ele que os filhos dele iam cativo, que o povo ia cativo na Babilônia. Diante do que ele fez, ele apresentou tudo o que ele tinha para o príncipe da Babilônia. E ele achou a palavra boa. Por quê? Porque no reinado dele ia ter paz. Irmãos, um homem que estava caminhando com Deus se equivocou na paz que ele precisava. Ezequias entendeu que a paz que ele precisava era a paz do mundo. Estava tudo bem. Então ia continuar tudo bem, ele ia morrer e não ia sofrer. Ele se preocupou somente com ele mesmo. E lá em 2 Crônicas, vai dizer, 2 Crônicas 32, 31. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Deus desamparou Ezequias no momento que o príncipe da Babilônia foi lá visitá-lo, porque ele queria provar o que estava no coração de Ezequias. E Ezequias, infelizmente, ele deu lugar à luxúria. Por quê? Porque o Império Babilônico, para ele,
era atraente. Ele ainda não era aquela Babilônia. O príncipe da Babilônia estava procurando alianças para crescer, porque o mais forte era a Síria. Então ele estava procurando alianças para crescer, para se tornar um grande império. O maior império. E eles conseguiram depois. Só que Ezequias pensa no lado dele. Peraí, eu vou fazer aliança com esse príncipe, eu vou mostrar tudo que eu tenho, ele vai se interessar, vai querer fazer uma aliança comigo, e eu vou juntar com eles para vencer o exército assírio. Irmãos, Deus já tinha falado com Ezequias que ele mesmo iria vencer os assírios. Deus já tinha garantido a paz para Ezequias. O que Ezequias estava fazendo? Buscando alianças humanas para garantir uma paz que Deus já tinha prometido. É o que nós fazemos o tempo todo. A nossa paz foi garantida na cruz do Calvário. Jesus é a nossa paz. É uma promessa eterna e verdadeira. Mas nós estamos procurando alianças com o mundo para vencer as nossas guerras humanas. Foi o que Ezequias fez. Esse foi o pecado de Ezequias. Não confiar em Deus. Deus queria testar o coração dele, porque Deus tinha falado lá atrás, coloca a sua casa em ordem. E Deus sabia que Ezequias não tinha colocado a sua casa em ordem, porque se ele tivesse colocado, ele teria a visão, porque faltou visão. Porque depois que o profeta Isaías fala para ele o que iria acontecer diante de um ato dele precipitado, ele se arrepende. Não vai falar lá em Isaías, mas fala em Crônicas aqui. Vai falar, eu não vou ler porque eu tenho um monte de texto para ler ainda. Mas ele fala e Ezequias sabe quando a ficha cai? Ele se arrepende, mas já estava feito. Tem decisões na nossa vida que nós tomamos que não tem como voltar atrás. E isso gera consequências eternas. Ainda que você não decida pensando na eternidade, a consequência ela será eterna. Porque é uma responsabilidade em nossas mãos. As nossas decisões geram consequências eternas. E outra coisa, Ezequias, o príncipe da Babilônia, ele enviou carta, enviou presentes, porque ele ficou sabendo que ele estava doente e ele ficou bem. Olha a oportunidade de pregar o evangelho. O evangelho não, porque Jesus não tinha vindo ainda. Mas olha a oportunidade de apresentar o Deus dele para este homem. Mas o que Ezequias fez? Botou Deus no canto. Vamos aqui ver tudo que eu tenho no meu reino. Porque eu sou o bom administrador. Eu sou o cara. Então vem ver, olha tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei. Não é sobre o que nós temos, irmãos. É sobre o que Deus fez por nós. É sobre o nosso testemunho. Muitas pessoas se movem por um testemunho de cura. E Ezequias se moveu por esse testemunho de cura. Só que o que nos move não é o testemunho. Nós somos o testemunho. Não é algo que aconteceu pontual na sua vida. Mas é a sua vida toda que é um testemunho. E Ezequias não permitiu que a sua vida fosse um testemunho do Deus vivo. Ele deixou que apenas aquela cura milagrosa fosse o testemunho dele. Pronto, acabou. Deus, agora você fica aí. Agora eu vou mostrar o que eu posso fazer. O Senhor me curou, estou bem. Então Ezequias pecou nisso. E aí, por que eu afirmo que a casa dele não estava em ordem? Porque Ezequias, ele viveu esse tempo. Deus deu 15 anos para ele. E Manassés, quando Ezequias morreu, depois de 15 anos, Manassés, o seu filho, assumiu o reinado. Só que Manassés tinha 12 anos. Então Manassés nasceu 3 anos depois que Ezequias foi curado. E que Deus mandou colocar a casa dele em ordem. Ou seja, ele demorou 3 anos, não colocou a casa em ordem, gerou um herdeiro. E agora ele estava ensinando para esse herdeiro como manter uma casa desorganizada. Ele não transmitiu um legado de sabedoria para o seu filho Manassés. Porque Manassés foi o pior rei. Foi o pior de Israel. Foi Manassés. Manassés cometeu tantos pecados que isso fez com que Deus se irasse tanto que levasse o povo cativo para a Babilônia. Lá em Jeremias 15 vai afirmar isso. E é muito triste, irmãos, ler isso. Eu tenho uma linha muito geracional. Toda ministração minha, mesmo que eu não planeje, eu vou para o geracional. Eu vou para essa coisa do ventre, do legado. E é algo que está em mim. E lá em Jeremias 15 diz assim: disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel foram grandes intercessores que conseguiram intervir pelo povo de Israel, interceder e Deus mudar a sorte, livrar eles de castigos. Se puserem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-o de diante de mim e saiam.
Quando te perguntarem para onde iremos, disser-lhe-ás, assim diz o Senhor, o que é para a morte, o que é para a espada, o que é para a fome, e o que é para o cativeiro. Porque os punirei, Deus está falando do próprio povo dele, porque os punirei com 4 sortes de castigos. Diz o Senhor, com espada para matar, com cães para arrastarem, com aves do céu e as feras do campo para os devorarem e destruírem. Entregá-lo-eis para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Deus não citou somente Manassés, ele citou quem era o pai de Manassés. Porque Deus deu uma responsabilidade para Ezequias como pai de Manassés, sabendo que Manassés iria reinar no lugar dele. Mas Ezequias não cumpriu isso. Ezequias deixou a sua casa fora de ordem porque ele tinha paz humana no seu reino. E a paz dele era tão humana, era tão braçal, que quando ele morreu, o reinado foi de mal a pior, foi só ladeira abaixo. Tudo que Ezequias conseguiu fazer, todos os ídolos que ele tirou, veio Manassés e colocou. Já viu aquele filho que é frustrado com o pai, revoltado? O que ele quer fazer? Provocar o pai. Tudo que o pai manda ele faz ao contrário. Foi isso que Manassés fez no reinado dele. Tudo que o pai dele fez de bom, ele fez ao contrário. Ele fez ao contrário. Ele sacrificou seu filho para outros deuses. Ele matou seu filho. Então ele fez coisas horrendas, mas no reinado dele não foi para o cativeiro. Ele não sofreu com cativeiro, foi depois. Mas o que Deus puniu o povo, por quê? Porque o povo seguiu a liderança de Manassés e continuou se corrompendo, continuou praticando o que Manassés ensinou. Cadê o temor? Sabe, quando você está debaixo de uma liderança corrupta, você não pode seguir. É a palavra que permanece, mas o povo foi todo na onda de Manassés. E aí você vê a consequência da falta de sabedoria, da paz que Ezequias decidiu viver. Foi uma consequência geracional. Foi para todo o povo. Ezequias não pensou no povo, Ezequias não pensou nos filhos. Ele não pensou nem sequer que ele poderia atrapalhar a vinda do Messias. Ele não poderia porque é o plano perfeito de Deus. Mas Ezequias, se você for lá em Mateus, Ezequias, Manassés, eles estão na genealogia de Jesus Cristo. Será que Ezequias pensou nisso? Porque já havia profecias acerca do Messias. Então ele não mediu consequências. Ele só queria uma paz humana. E o fruto do Espírito, ele não nos permite viver de forma egoísta. O fruto do Espírito é para nós abençoarmos os outros, é para que seja possível a comunhão entre os irmãos. Colossenses 3,15 diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. A paz, essa paz que é fruto do Espírito, ela precisa ser o juízo no nosso coração. Todas as atitudes que nós vamos tomar têm que ser regida pela paz do Espírito Santo de Deus. Esse texto que eu li agora, de Colossenses 3,15, ele vai falar justamente sobre a gente desenvolver essas virtudes do Espírito e fala do âmbito do corpo de Cristo. A importância de cada virtude no corpo, para a unidade do corpo. E ele traz a paz como juiz do nosso coração. As nossas atitudes precisam refletir paz. Se eu for te responder de uma forma indevida, o que o Espírito, a paz do Espírito está me mandando fazer? Para manter essa paz no corpo. Se Ezequias tivesse pensado dessa forma, ele não teria pensado nele mesmo. Então Ezequias viveu uma falsa paz. Apesar de ter caminhado com Deus, ele pecou porque ele não confiou em Deus. No que diz respeito à vitória que Deus já tinha garantido, a paz que ele já tinha garantido para ele. Então nós não podemos errar como Ezequias, porque o erro não vai ser só sobre a gente, é sobre as gerações futuras. E nós responderemos diante de Deus sobre isso. Agora eu queria que vocês caminhassem mais um pouquinho na palavra comigo, lá em Jó. Jó 1. Jó capítulo 1.
Jó capítulo 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Aí agora a gente vai pular para o verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme ao Senhor? Acaso não cercaste com sede? Concebe a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti, na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está no seu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E aí Jó perde a sua família, perde os seus bens, vai continuar falando tudo isso. Aí lá no 21 vai dizer: e disse Jó, né? Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó tinha perdido tudo que era material. E ele perdeu os seus filhos também. E ele não atribuiu mal algum a Deus. Ele não pecou contra Deus. Aí no 2. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observastes meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos seus ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Irmãos, Jó era um homem íntegro. Jó era um homem que tinha paz do Espírito. Lá no verso 1 que a gente leu, fala que ele era íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Esse que se desviava do mal aqui vai garantir que ele, para nós, que ele tem a paz. Porque lá em 1 Pedro 3,11, vai falar assim, ó: aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Era o que Jó fazia. Ele buscava esse caminho de paz o tempo todo. E observa que Jó, foi o próprio Deus que apresentou ele a Satanás. De onde vem Satanás? De rodear a terra e de passear por ela. Porque o inimigo faz isso o tempo todo, ele está nos observando. E Deus fala com ele, Deus provoca Satanás. Você observou o meu servo Jó? Um homem íntegro. Para Deus fazer isso, é porque ele sabia a integridade de Jó. Ele sabia que quem regia o coração de Jó era o próprio Espírito de Deus. Porque o livro de Jó é o livro que exalta a soberania de Deus. Se nós entendermos a soberania de Deus, a gente não vai entender, né? Porque é algo assim sobrenatural. Mas se nós tivermos um pouco de dimensão do que é a soberania de Deus, nós entendemos perfeitamente essa paz que é fruto do Espírito. Que está muito além da nossa situação humana, do nosso contexto de mundo. É algo que é interno, é algo que vem do Espírito Santo. É a paz de Espírito. Quando o pastor mandou a escala, eu fui dirigindo para casa da minha mãe, em cima da terceira ponte, eu comecei a pensar, né? Porque a gente fica pensando assim, por que o pastor escolheu esse tema para mim? Será que ele está achando que eu sou a paz em pessoa? Aí eu olhando para a minha vida, meu Deus, mas tá difícil. Tá difícil, por quê? Por quê? Aí veio no meu coração, no meio da terceira ponte, olha para Jó. Irmãos, quando eu olhei para Jó, eu esqueci de mim. Eu esqueci de mim. E o que veio no meu coração não foi o contexto todo em si, mas foi Jó, que Deus abençoou Jó enquanto ele orava para os seus amigos.
Gente, o cara perdeu tudo. O cara está lá se coçando com um caco de telha. Ele está no fundo do poço. E ele para orar pelos amigos que foram lá acusar ele de pecado. Tem que ter muita paz de Deus para isso. E quando eu olhei para esse contexto, eu verdadeiramente, Jó viveu a sua paz, Deus. E verdadeiramente eu posso falar dessa paz. Porque não é sobre o meu contexto, sobre as coisas ao meu redor, mas sobre o que está dentro de mim. Então, quando eu olho para Jó, eu não tenho o que discutir mais com Deus, é a soberania de Deus. Jó, ele não murmura contra Deus, ele não peca, ele não faz nada, mas ele questiona, ele faz perguntas para Deus. E nem isso Deus deu direito, porque Deus não respondeu as perguntas dele. Mas eu sabia a integridade dele, sabia que ele iria permanecer ali. E aí Jó faz um tanto de pergunta, que eu esqueci a quantidade agora, e Deus faz outro tanto maior para Jó. Então Jó, ele só se colocou na posição de pecador, que nós somos, e pediu perdão a Deus. Diante de tudo que ele estava vivendo, ele só perdoou. E Deus ainda matou os filhos, deixou Satanás tocar nos filhos, mas deixou a mulher lá para falar com Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. A mulher lá para... A gente, quando a gente quer ser chata, a gente é, irmã. Se a gente não tiver a virtude do Espírito, tadinho do homem. Imagina aquela mulher buzinando na cabeça de Jó. Nossos filhos morreram. Você está aí, quase morto, você está fedendo, Jó. E você ainda está lutando, você ainda está defendendo Deus. Mas Deus foi tão fiel na vida de Jó, que até essa mulher ele restaurou, que ele continuou casado com ela. Deus tem solução, irmãos. Deus tem solução para o nosso marido, para a nossa esposa, para os nossos filhos. Deus é Deus, Ele é o príncipe da paz. E é essa paz que Ele quer que nós venhamos viver. Porque a paz que é fruto do Espírito, ela exalta a soberania de Deus. Ela revela ao mundo quem Deus é. É um Deus que, apesar de tudo estar caindo ao nosso redor, nós estamos firmes na palavra. Nós sabemos em quem confiamos. Nós sabemos que a paz foi garantida. Mas não aquela paz durante a vida nessa terra, mas uma paz eterna, geracional, que levará os nossos filhos a sentarem à mesa, que faz homens e mulheres rinchosos a se aperfeiçoarem em Deus. Tem solução para nós, irmãos. Eu tenho uma personalidade complicada, eu já teve época que eu não conseguia lidar comigo mesma, mas eu vejo o quanto Deus tem me transformado. É possível. Se é possível para mim, é possível para você. Se foi possível para Jó, é possível para nós. Irmãos, quando você estiver a ponto de desistir, olha para Jó. Olha para Jó, que você vai ver a soberania de Deus. Você vai ver que vale a pena continuar. Porque Jó, depois disso, ele viveu mais 140 anos. Deus deu só 15 anos para Ezequias, porque ele sabia o coração de Ezequias. Imagine se Deus dá 140 anos para Ezequias, o que esse homem não ia fazer? De ruim. Mas quando nós somos íntegros, Deus tem prazer de acrescentar anos de vida, de nos dar filhos e filhas, para que a nossa descendência continue propagando o Evangelho, continue propagando a paz, continue propagando o fruto do Espírito Santo. É sobre isso, irmãos. É sobre sermos vida em lugar de morte. É sobre sermos luz aonde há trevas. É sobre estarmos na contramão do mundo e ainda assim vivermos em paz. Irmãos, é muito bom viver em paz. É muito bom falar de Deus. Foi tão pesado falar de Ezequias, mas falar de Jó é libertador. Porque essa é a paz do Espírito. E lá em Jó 42, só para encerrar já, diz assim... A confissão de Jó, depois de tudo que Jó viveu. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Então te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Verso 10.
mudou o Senhor a sorte de Jó quando este chorava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe em dobro tudo o que antes possuía. 16. Depois disso viveu Jó 140 anos e viu os seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Jó viveu tudo que ele tinha que viver em Deus. Essa paz que é fruto do Espírito nos permite vivermos tudo que nós temos para viver em Deus. E é bom demais, irmãos. Ontem Luiz acordou vomitando. E ela vomitou tudo que ela comia. Eu estava tão em paz. Aí Carol veio falar comigo, né, me dar conselhos e tal. Aí eu falei com ela, Carol, sabe o que é isso? Eu vou pregar amanhã. Eu vou pregar sobre paz, Carol. O que me resta? E eu vim para a oração e a menina vomitando aqui. As meninas, vai embora, eu te levo. Aí eu, não, eu vou ficar aqui. Eu só limpei tudo depois que acabou a oração, que acabou esse momento. Porque o Desperta Débora, para mim, é um momento muito crucial. A gente não está aqui por nós, mas pela nossa geração. Então, se ela fosse embora, ela ia ficar pior em casa. Irmãos, foi o tempo de eu chegar em casa, ela só vomitou, que ela não para de comer. O suco que ela bebeu aqui, um pedacinho de bolo, que ela não quis parar de comer. E depois disso, a menina está bem até agora. Isso é paz. É ter a certeza que os nossos filhos são do Senhor. Que a nossa vida pertence a Ele e que Ele vai resolver. Se Ele não nos dá aprovação maior do que podemos suportar. Jó podia suportar isso. Ezequias não. De repente eu e você não. Eu tenho certeza que não. Mas nós precisamos entender que o que rege o nosso coração é a paz de Deus. E isso deve exaltar a soberania de Deus. Amém? Eu gostaria de te convidar a se colocar de pé. E eu, assim como eu entendi, eu creio que você também entendeu que, de alguma forma, a gente tem se equivocado sobre o que o Espírito quer colocar dentro de nós. Nós nos precipitamos, mas como Jó. Jó, que quando eu olho para ele, eu me sinto a pior das pecadoras, porque ele era um homem íntegro, justo. Deus permitiu ele ser provado por Satanás, porque ele sabia que ele ia resistir. E olhando para Jó, eu quero olhar para Deus. Quando eu olho para Jó, o meu desejo é olhar para Deus e viver o que Jó viveu. Ter a fé que Jó teve, a paciência que Jó teve, a paz, viver essa integridade no Espírito. E eu gostaria de te convidar essa noite, aqui na frente, se você quer receber essa paz, para nós orarmos juntos e clamar ao Senhor juntos, como Jó fez, sabendo que nós somos pó, que do pó viemos, que para o pó voltaremos, mas há um Espírito vivo dentro de nós. E esse Espírito, ele vai permanecer para toda a eternidade. É Ele que nos dá vida. É Ele que nos faz nos arrependermos e recomeçar todos os dias. Se você quer hoje, assim como eu, se arrepender e pedir a Deus que você possa viver essa paz verdadeira na sua vida, que você possa vir aqui na frente e possa ter esse passo de fé, crendo que o Senhor pode restaurar a nossa sorte, crendo que o Senhor pode sim nos dar essa paz. Glória a Deus, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Senhor. Te adoramos, te bendizemos, Pai, porque o Senhor é bom. Eu creio, Pai amado, que nós podemos sim viver essa paz. Ainda que a nossa mente limitada não consiga pensar que nós vamos viver essa paz, mas ela já está dentro de nós e nós não queremos perder, Deus. Nós não queremos que ninguém roube a nossa coroa. O que o Senhor tem contra nós, Pai? Em que temos pecado, em que temos errado, porque nós somos igreja, nós fazemos muitas coisas que te agradam. Mas o Senhor muitas vezes tem algo contra nós que nós precisamos nos arrepender, para que essa paz reine, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluias, Pai. Os pastores vão estar intercedendo por vocês. Eu vou estar orando, mas você pode ficar à vontade. Não perca essa oportunidade, irmãos. Às vezes o que falta na nossa vida é fé. Às vezes a gente não vive o melhor de Deus porque nos falta fé. Dê um passo de fé nessa noite. E só aceite o que já foi liberado.
Só deixe frutificar o que já está em você. Em nome de Jesus, guarda o que você tem. Guarda o que você tem para que ninguém roube a sua coroa. Pai, nesta hora nós clamamos a Ti, Senhor. Nós apresentamos os nossos corações diante de Ti, Senhor, em rendição, Pai. Porque o Senhor tem nos chamado a isso, Deus, neste tempo. Um tempo de frutificar nesta geração. Uma geração que tem sede e fome de Ti. E para nós frutificarmos, Pai, muitas vezes é necessário sermos podados por Ti. Recebermos adubo, Pai. E nessa noite que o Senhor venha nos corrigir, Senhor, como Jó. Nós nos prostramos diante de Ti e Te pedimos, Senhor, perdoa-nos, ó Deus, perdoa as nossas iniquidades, perdoa a nossa soberba, Pai. Não deixe que a luxúria entre no nosso coração, que nós venhamos estar olhando para este mundo, Deus amado, achando que Ele tem algo para nos oferecer, Pai, mas que o Senhor venha nos libertar desta paz falsa que o mundo nos oferece, para vivermos a verdadeira paz, a paz que vem do Teu Espírito Santo, Pai, aquilo que o Senhor nos entregou para estarmos ligados a Ti, para vivermos em unidade, Senhor. Nós repreendemos todas, ó Pai amado, todo espírito de contenda no nosso meio, Pai, porque a paz é juízo no nosso coração, a paz é o árbitro, ó Pai amado, entre as nossas relações humanas, Deus, e nós queremos viver o melhor do Senhor, nós queremos estar, ó Pai amado, no centro da Tua vontade, porque a Tua palavra diz, Senhor, transformai as vossas mentes pelo Espírito Santo, pela renovação do Espírito Santo, para que proveis a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Pai, nos deixe provar isso, Senhor, transforma a nossa mente, transforma o nosso coração, Senhor. Pai, que o fruto do Espírito seja algo que nós desejemos compartilhar, entregar ao outro, Senhor, testemunhar que o Senhor é Deus, que as nossas dificuldades, que as tribulações que muitos estão vivendo neste tempo, Pai amado, que elas venham ser para exaltar a Sua soberania, porque o Senhor faz, o Senhor pode, acima de todas as coisas dessa terra, ainda que tudo diga que não, o Senhor está ali nos guardando, nos sustentando, Pai, e nessas coisas Sua glória manifesta, Senhor, traz tranquilidade ao coração da Tua igreja, cada servo Seu que se colocou aqui, ó Pai amado, num passo de fé, Pai, traz tranquilidade nesses corações, Senhor, traz tranquilidade, Senhor, sobre cada área da vida deles que eles estão vivendo, Pai amado, e que precisa de paz, Senhor. Pai, deixa, Pai amado, o Senhor deixou a Tua paz, Senhor, que eles venham usufruir dessa paz que já foi colocada dentro deles, Pai amado, e que através dessa atitude de fé, Pai amado, que o Senhor venha fortalecer, Pai, cada coração, Pai amado, que o Senhor venha mover o Teu sobrenatural, ainda que o mundo, Senhor, não reconheça, mas ele verá que o Senhor é Deus, a vida dos Seus filhos, Pai amado, e a Tua palavra, Senhor, não falha, Deus amado, não é no nosso tempo, Deus, mas o Senhor, ó Pai amado, cumpre as Suas promessas. Um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não adianta tentarmos entender, Pai amado, o Seu tempo, Pai, mas nós entendemos a Tua vontade, Pai, que é vivermos, ó Pai amado, Cristo, Deus, e o fruto do Espírito é a essência de Cristo em nós, o fruto do Espírito é esse exalar do bom perfume de Cristo, que sejamos cheirosos, Pai, nessa noite, que o nosso cheiro seja agradável, Deus, que o nosso cheiro, ó Pai amado, venha subir, ó Pai amado, como adoração ao Senhor, porque é quando o Senhor vê o Filho em nós, Jesus, é que o Senhor nos adota, Pai, então que nós venhamos ser abraçados por Ti, porque o Senhor vê Jesus em nós. Senhor Jesus, cumpra o Teu querer, em nome de Jesus, Pai, nós Te engrandecemos, o Senhor que é Pai, o Senhor que é Filho, o Senhor que é Espírito Santo de vida, que nos dá vida, que nos dá, ó Pai amado, paz, que nos dá alegria, Pai amado, que nos dá, ó Deus amado, o que precisamos para glorificar o Teu nome nesta terra, Pai. Muito obrigada, Deus amado, em nome de Jesus. Amém.
Graça e paz. Amém. Irmãos, eu quero só dar os avisos dessa semana. Nós teremos sábado, né, o nosso culto de homens. Amém? Cadê os homens aí? Em nome de Jesus, nós estaremos aqui às 18h30 com o nosso coffee break, com um momento de descontração aqui também, né? Eu quero insistir com a igreja sobre a ajuda, né? A nos ajudar a anunciar, né, a ação entre amigos. A bicicleta está até ali atrás, se você estranhou porque tem uma bicicleta dentro da igreja, é a bicicleta que nós iremos sortear, amém? Então, se você quiser dar uma olhadinha nela, fica à vontade, tá bom? Passa a mão nela, fala, será minha, profetiza, né? Então, o pé, né, Jefinho? O pé, não sei se eu vou permitir sentar e tal, mas, né? Mas chega lá, nos ajude. Você ali perto da saída ali tem um QR Code ali que você entra lá no sorteio, que você compra lá, né, os seus números. É nos ajudar, irmão. Não é só pela bicicleta, mas é pela contribuição para que a gente possa terminar aquilo que nós precisamos terminar na questão da sonorização da nossa congregação. Amém? A gente precisa fechar a bateria ali, isolar tudo certinho, para ficar um ambiente mais confortável, né? Quero agradecer a presença dos nossos irmãos mais uma vez que estão nos visitando. Deus abençoe muito a vida de vocês, em nome de Jesus. E domingo, 9h da manhã, nossa escola bíblica. E à noite, né? O Iago não está aí para me corrigir, mas à noite nós temos o nosso culto, amém? De adoração ao Senhor. O Flamengo joga hoje? Então é por isso que o Iago não veio. Eu vou ter que ameaçar orar para o Flamengo perder, para ele voltar a orar na quarta-feira. Amém? Pode ouvir um amém? Não, irmão? Poxa vida. O irmão que está visitando ali começou. Não, irmão, pode deixar, está tranquilo. Aleluia. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Camila, que Deus te abençoe. Foi tomada aqui de uma revelação, principalmente com relação às mulheres. Mas brincadeira, né? Que Deus abençoe muito a sua vida, filha. Sempre usada por Deus, sempre um instrumento de Deus para nos abençoar. Que Deus abençoe sua casa, seu lar, seu esposo, a filha, né? O bebê que está chegando, para a glória do nome do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe muito. Vamos orar, queridos? Senhor, eu quero te louvar por tudo que o Senhor tem feito entre nós, por esse momento dessa palavra tão forte, tão poderosa, Senhor, tão edificante para a nossa vida. Nós não podemos confundir a paz do mundo, ó Deus, ou a paz entre o mundo, com a tua paz. Como a tua palavra nos afirma, a sua paz excede todo entendimento, e a tua feira como um instrumento diante do Senhor, ó Deus, nos abençoou através dessa palavra, Pai. Obrigado pelo Senhor ter ministrado essa paz em nosso coração. Obrigado, ó Deus, pela manifestação do Teu Espírito, pela vida dos irmãos que estão aqui nos ajudando a Te adorar, pela vida dos visitantes, que o Senhor possa manifestar a Tua graça, a Tua glória sobre a vida deles cada vez mais. Pai, eu Te peço, nos dê um restante de semana abençoado por Ti, que nós possamos desfrutar dessa paz. Pai, que o fruto do Espírito esteja por completo em nós, para que venhamos, ó Deus, viver plenamente em Teu Espírito, Pai. Pai, leva o Teu povo em paz, que a graça, que o poder e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Queridos, vão em paz, Deus abençoe, ótimo restante de semana, em nome de Jesus.